Olá, bem-vindos ao universo da maquiagem.ld. Eu sou a Lucila, Lu Detlinge, meu nome profissional. Eu estou hoje aqui com uma convidada muito linda, gente, tá? Que eu conheci até um pouquinho antes, né? Porque eu fui buscá-la e tive a oportunidade de conversar com ela no caminho. O nome dela é Maica Selle. E a Maica tem vitiligo. E ela está aqui para contar a história dela de superação. Ela é idealizadora de um projeto. Então, ela tem muita coisa para conversar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um podcast, gente, iluminado hoje. Assim como tem sido os outros, esse vai ser muito mais. Olha, Maica, eu agradeço muito, tá, que você tenha aceitado o convite, tá? Eu juro que eu fiquei assim torcendo toda vez que eu abria lá o Instagram para ver se você falava, não, tudo bem, dá esse dia. Daí eu falei, ai, meu Deus do céu, tal dia ela não pode, tal dia ela não pode. Então, assim, eu fiquei torcendo. Então, muito obrigada por você estar aqui, tá? Já um pouquinho que a gente conversou, você é uma pessoa, assim, de muita luz. Então, eu gostaria que você se apresentasse, tá? Sim. Explica pra gente, assim, você, né, mora em Piracicaba, se você é casada, quanto tempo que você mora na região? Conta um pouquinho, assim, de Sim. você. Lu, primeiramente eu gostaria de te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz, lisonjeada por estar aqui, né? Compartilhando aqui sobre o projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol, sobre a minha história de superação. Acho que é muito importante, né? Sim, é Até muito mesmo quantas importante. pessoas, né? Seus seguidores aí, para ajudá-los também nesse processo, né? E quando eu puder ajudar, eu fico à disposição. Quantas pessoas a gente vai alcançar hoje, né? Exatamente, eu creio nisso, Sim. eu creio. Esse momento foi um momento assim preparado por Deus Sim. para alcançar aí muitas pessoas, Sim, né? exatamente. Para ajudá-las. Bom, como você disse, meu nome é Maica Selle, sou idealizadora do projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol. Já há 6 anos que o projeto existe, moro em Piracicaba. Sou mamãe de pet, da Belinha, Que a gente veio comentando. Sim. Sim. Tô muito feliz com ela lá, assim, engraçado, né? Como um animalzinho Consegue transformar vidas, transforma né? a nossa vida, né? É incrível, né? E além do projeto também, eu sou analista de RH, trabalho numa multinacional coreana. Então, essa é minha história, né? Que bacana. Maica, deixa eu fazer uma pergunta para você. O vitiligo, ele é uma doença autoimune, certo? Sim. Ou seja, é quando o próprio corpo ataca células, né? Específicas, né? Nesse caso, são os melanócitos, né? Isso. E você para de fabricar, o corpo para de fabricar A melanina. a melanina. Exato. Quando que você recebeu o diagnóstico de vitiligo? Foi há muito tempo atrás. Você, quando recebeu, como que você percebeu? Procurou o médico? Quando você recebeu o diagnóstico, você estava acompanhada? Você estava sozinha? Conta pra gente um pouquinho. Tá. Lu, eu recebi o diagnóstico já há 23 anos, né? Não foi fácil. É engraçado que, assim, uma curiosidade. O meu bisavô tinha vitiligo. Sim. E na minha infância, eu sempre reparava, assim, as mãos do meu bisavô. E eu sempre perguntava para minha avó, nossa, avó, o que é isso, né, nas mãos do meu bisavô? E ela, não, é uma doença que deixa a mão branca. Porque na época não tinha muita informação. Não tinha. Então, era a resposta dela. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu olhava para as pessoas, vamos supor, passou um tempo, eu olhava para as pessoas na rua e eu reparava que elas eram meio carrancudas, sabe? Assim, tipo, pessoas tristes mesmo. E eu comecei a associar o vitiligo à doença de pessoas tristes. Tá. Aí, todas as vezes que eu via alguma pessoa com vitiligo na rua, eu falava assim, eu pensava, né? Nossa, eu não quero ter essa doença de pessoa triste. Tipo, Sim. eu não quero ter isso, sabe? Você fez essa associação da tristeza com o vitiligo naquela época. Porque eu falei, eu não quero ser triste assim, sabe? E o tempo passou
eu sofri um acidente não muito grave, eu lesionei algumas partes da minha pele e nisso eu reparei que algumas lesões não Sim. cicatrizavam. Elas não repigmentavam, na verdade. Elas cicatrizavam, porém, elas não repigmentavam. E aí que eu fui procurar uma especialista e essa especialista me deu o diagnóstico. Mas lá no consultório mesmo, eu já pensava, né? Nossa, pode ser qualquer coisa. Menos aquela doença que deixa a mão branca. Meu Deus. Aham. E aí a médica, na hora, ela fez lá todos os exames e tal, né? E ela falou assim pra mim, ai, que dó, Maica, isso é vitiligo, meu bem. Ela falou bem assim, Lu. Aí, na hora, assim, eu falei, porque, não sei, eu falei, meu Deus, sabe? Eu lembro que eu saí daquele consultório, eu perdi o rumo da minha vida. Falei, pronto, agora, primeira coisa que eu pensei, né? Eu não vou mais arrumar namorado. Ah, é muita coisa que surge para pensar naquele momento, né? Muita coisa. Eu pensei muita coisa. Falei, agora eu vou ser excluída da sociedade, ninguém mais vai me querer, ninguém mais vai querer ser meu amigo e tal, né? Então, eu pensei muitas coisas, né? Mas eu fiquei um bom tempo com aquele sentimento de coitada. Porque, na verdade, aquela médica me falou que eu era uma coitada. Uhum. Porque, nossa, Maica, que dó. Que dó. Você tem vitiligo, sabe? Então, eu fiquei muito tempo carregando esse título, né, de coitada porque eu tinha vitiligo. Sim. É isso que eu falo, né? Às vezes o próprio profissional que dá o diagnóstico, muitas vezes não tem aquele, não é preparo, mas aquele cuidado em dar o diagnóstico para você, né? Eu até comentei com você que eu passei mais ou menos por uma situação assim. Sim. Mas, assim, é muito complicado mesmo, porque a primeira informação de um diagnóstico é aquela que você grava para uma vida inteira, juro por Deus. Exato. Para uma vida inteira. Né? Assim como eu, bem rapidinho também, que eu tinha duas opções, né? No caso do câncer que eu tive. Ou tirar a mama inteira ou a metade. Como que eu vou decidir isso? Sim. Sabe? Como que você vai tirar uma parte do corpo seu? Então, a médica falou, então você decide. Sabe? Eu saí do consultório e falei para o meu marido, nossa, como é que eu vou conseguir decidir algo tão... Decidir algo tão assim, né? E aí fui à procura de um outro médico, foi totalmente diferente a consulta. Então, tem também essa questão de como o profissional, né, vai dar essa notícia, né, para o seu paciente. Eu acho que o que falta muito, Lu, é a humanização. Sim. Sabe? Eu acho que precisa investir mais. Acho que não só os médicos, eu acho que uma clínica inteira, um consultório inteiro, né? Começando lá pela secretária, Sim. pela pessoa que vai te atender, é o primeiro atendimento. Então, acho que tem que ser humanizado, né? Porque, querendo ou não, nós somos seres humanos que temos sentimentos. E assim, quando você recebe uma notícia dessa, né, é muito complicado, porque o vitiligo, você tem, por exemplo, um câncer, como foi o meu caso, e assim, a única coisa que eu falava, tudo passa. Mas no caso do vitiligo, ele não vai passar, certo? Você vai ter que conviver com as manchas na sua pele, isso se desenvolvendo cada vez mais. Sim. Tá? Se eu te falar alguma coisa errada, você me corrige. Claro. E como que foi isso para você? Assim, ela te deu o diagnóstico, o tratar do vitiligo, por exemplo. No começo... Como que é? No começo, eu pesquisei em várias fontes. E a maioria das minhas pesquisas, elas falavam assim: fulano sofre de vitiligo, ciclano sofre de vitiligo,
que eram pessoas famosas, que tinham vitiligo, estavam na mídia. Então, imagine você, né? Eu, no caso, já traumatizada com aquele diagnóstico. Sim. Já vim num processo que eu não queria essa doença e, de repente, essa doença caiu No seu de colo. paraquedas. Uhum. De repente, eu vou pesquisar algo a respeito e só encontro pessoas que sofrem com a doença. Sim. Então, eu surtei. A primeira coisa que eu pensei, eu preciso me livrar disso. Aí começou o desespero pela cura. Uhum. Só que o vitiligo, por ser uma doença autoimune, ela não tem cura. Não tem cura. Ela tem tratamento, sim, como todas as outras doenças. Sim. Porém, vitiligo não tem cura. E lá atrás, Lu, eu gosto muito de frisar isso, é que eu não sabia que a cura, ela já estava dentro de mim. Sim. Então, é um processo interno. Mas isso é difícil da pessoa entender no começo. Então, por isso que eu entendo quando eu recebo mensagens nas minhas redes sociais de pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, desesperadas porque descobriram o vitiligo. O que eu faço, Maica? E agora? Ah, e agora? Tem gente que fala pra mim, Lu, que pensa em se matar. Não sei se eu posso falar isso. Posso falar isso? Posso, Pode né? falar. Então, sabe? Então, assim, é muito complicado, né? Esse início do diagnóstico, quando você não tem um amparo, né? Quando você não tem uma base ali, pessoas para te apoiar, sabe? Acho que muito importante também é você procurar um psicólogo, né? Uma Sim. terapia, sabe? Porque você precisa entender de fato esse processo, você precisa entender o que está acontecendo com o meu corpo, né? Essa, querendo ou não, é a sua nova identidade. Eu brinco, eu falo isso, né? Uma identidade diferente. É a minha que nova você... identidade. O vitiligo é a minha nova identidade. Hoje, eu não consigo me enxergar sem o vitiligo. Mas antes, lá no começo, eu queria me livrar, né? Então, foi bem complicado, foi um processo bem difícil. E principalmente para a mulher, né? Eu acho que o homem tem toda essa parte de difícil, né? De aceitação. Mas a mulher, eu digo que entra num outro universo aí, que na verdade é assim... Tem a vaidade. Como que eu vou sair todos os dias na rua com essas manchas no rosto, com essas manchas, né, nos braços? Como que eu vou lidar com isso? Existe alguma forma, né? Eu acho que tem muita coisa na cabeça, né? Existe uma forma de tratamento? Tem que ter, sabe? Então, eu acho que quando você fala que a cura estava em você, eu acho, isso se chama aceitação? Sim, se chama aceitação. A cura está dentro de nós. E você comentou, né, a respeito dessa questão da vaidade, homem também. Sim. Conheço vários homens com vitiligo e que no começo também foi bem difícil para eles. Sim. E que agora também, junto comigo, aí tem projetos maravilhosos para trabalhar com a aceitação do vitiligo. Mas, de fato, Lu, é bem complicado essa questão do processo até a aceitação. Quanto tempo levou isso para você? Olha, Lu, eu falo que há 23 anos eu tenho vitiligo. Os primeiros 10 anos foi bem difícil. Sim. Eu conhecia todos os dermatologistas da minha cidade, imagine você.
Eu saía de um, ia para outro. não surtiu o efeito que eu queria, né? O resultado. Eu começava o tratamento hoje. Aí eu ia dormir. No dia seguinte eu já queria acordar sem mancha. Então, você imagina a ansiedade da pessoa, né? Foi bem difícil. E esses primeiros 10 anos foi muito complicado, né? Eu só usava maquiagem muito forte. Na época não tinha toda essa técnica de camuflagem. As bases não camuflavam. Não existiam bases assim específicas. Então eu ficava assim, eu passava, né, nas manchas. Mas mesmo assim elas ficavam lá. Só que elas apareciam mais ainda. Parecia que eu falava, meu Deus, e agora? O que é isso, né? Sim. Mas enfim, manga comprida, só manga comprida. Não usava manga curta, jamais. Lugares que expor o vitiligo, jamais. Eu arrumava uma desculpa lá, mas eu não ia. Então, para mim, foi um processo bem complicado. Aí, o que aconteceu, Lu? Eu trabalhava no consultório médico. Lá tinham várias revistas e tal, né, na recepção. E eu vi uma revista ali que me chamou muita atenção, que a Luísa Brunet estava na capa. E eu vi alguma coisa diferente. Eu falei, opa, pera um pouquinho. Essa capa aqui, essas manchas, que é isso? Fui folhear. E não é que a Luísa Brunet tinha vitiligo? Eu não sabia. Falei, não acredito. E eu lendo lá a entrevista dela, ela contou que, uma certa ocasião, ela encontrou com uma outra pessoa num aeroporto, num restaurante de um aeroporto, e a moça tinha vitiligo também, e abordou a Luísa, falou assim, nossa, não acredito que você também tem vitiligo. Ela tem, e conversando, ela falou uma frase, se Deus nos marcou, por algum motivo foi. Sim. Então, essa frase ficou muito marcada em mim. E antes, eu sempre perguntava para Deus por quê? Por que essas manchas na minha pele? Depois que eu li essa frase, eu falo assim que foi um divisor de águas para mim. Por isso, a importância da representatividade. Quando eu li essa frase, a primeira pergunta que eu fiz para Deus foi, para quê? Então, e não se por o Senhor permitiu com que eu tivesse vitiligo, né? Então, me mostra para quê? Então, foi esse o iniciar do meu processo da aceitação. Olha que bacana, hein? Mas foi lento, um processo lento. Também da aceitação. Também não foi do dia para a noite, né? Sim. O da noite para o dia. Sim. Mas hoje eu tô aqui. Mas assim, e a questão de como lidar, tá, você aceitou, mas existe, também naquele período de 10 anos que você passou por tanta ansiedade e tudo mais, existe realmente um preconceito muito grande, né? Existe principalmente, Lu, porque as pessoas ainda acham que vitiligo é transmissível. Um exemplo, vitiligo não é transmissível. Então, isso é algo que eu pontuo muito no meu projeto. As pessoas têm receio de chegar perto. Já ouvi muitos relatos. Eu já passei por situações assim. No começo, até uma colega, ela viu minha mão assim, com umas manchinhas ainda. Ela falou assim, ai, Maica, essa doença é aquela doença do Michael Jackson? Eu falei, Cada pérola que a gente escuta. Cada pérola. E aí, é assim. Ela, ai, mas isso pega. Isso não pega, né? Eu, não pega. Então, são situações bem complicadas. E assim, essa parte... E até hoje, Lu, Sim. até hoje,
pessoas me abordam falando que, ai, olha, eu tenho um remedinho que vai curar isso. Sério? Sério, tem. Recentemente foi num shopping. Sim. E a mulher, assim, eu lá, né, na loja, tal, de repente aparece uma mulher. Olha, com licença, é que eu vi que você tem essas manchas. Então, olha, o meu, não sei quem, o meu tio ou meu primo, sei lá, ele tinha isso também. Aí ele usou uma planta lá, assim, 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 olha, Acabou, sumiu. Eu falei, sério? Eu falei, e ele não vendeu a receita. Ele tá rico hoje? O dó. Não é? Não, porque, né? Aí eu falei para ela, e o engraçado é que eu estava, na época, né, da pandemia, lá da máscara, né, do uso obrigatório, eu estava com a máscara do meu projeto, que eu mandei fazer e tal, né? Confeccionar as máscaras, né, com o logo do projeto, né, Vitiligo Meu Lugar ao Sol. Eu falei assim, então, ó, tá vendo isso aqui? Eu falei pra ela, esse aqui é o nome do meu projeto. Ó, fala pro seu primo me seguir. Ah, é legal. Tipo, entendeu? Então, assim, eu levo na esportiva Sim. hoje. Hoje eu consigo falar com a pessoa, não preciso, mas eu tô super bem assim. Mas eu acho que é complicado, porque a pessoa já vem te abordando, ela não sabe, ela não quer saber se você quer saber ou não, se você quer ser curada, se você Sim. quer receitas ou não. Ela já vem, né, como se fosse algo assim, como se fosse realmente um sofrimento, um problema. Vitiligo não é um problema, sabe? Eu até fiz recentemente um videozinho no meu Instagram. Eu não tenho problema. Eu tenho vitiligo. Eu assisti. Simples assim. Então, as pessoas, elas têm esse preconceito. Tem esse preconceito. E esse preconceito, você sentiu que veio, você teve na família também, você teve nos amigos, nos colegas de trabalho, de que forma que você conseguiu contornar? Na família também você teve esse tipo de preconceito? Então, na verdade, eu acho assim, que é mais aquela preocupação do que vai acontecer com a gente, no caso, né, comigo. O que vai acontecer comigo? Nossa, a Maica vai sofrer e tal. Então, eles ficavam muito preocupados. Mas, na verdade, assim, eles falavam, nossa, Maica, mas você não vai fazer nada para isso sumir, sabe? Então, isso era algo que me entristecia. Eu falava, poxa, eles estão tão incomodados comigo, com algo que, infelizmente, ou felizmente, sei lá, aconteceu. Entendi. Eu tive essa predisposição, eu tinha essa predisposição, então aconteceu, né? Mas sim, muitos preconceitos, muitos preconceitos. E com relação à idealização do seu projeto, tá? Do Vitiligo Meu Lugar ao Sol. Como que surgiu o nome, tá? O lugar, Meu Lugar ao Sol. E você também é mentora da primeira lei de conscientização sobre o vitiligo no Brasil. Sim. Então, primeiro sobre a idealização do projeto. Sim. Como que veio essa idealização, né? Como surgiu essa ideia? Do projeto. Como nasceu essa ideia do projeto em você? Como nasceu o projeto? Bom, o projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol nasceu em 2016, logo após uma postagem que fizeram para tentar me atingir usando o vitiligo. Olha aí o preconceito. Nossa, gente. E foi algo muito pessoal. Uma pessoa foi lá, fez uma postagem, falou assim, vou usar o vitiligo para atingir ela, sabe? Então, quando eu recebi o print da mensagem lá, da postagem, no começo eu fiquei muito triste, sabe, Lu? Fiquei muito chateada, assim. Falei, poxa, É
Era uma pessoa que você conhecia ou era uma pessoa que você não conhecia? Era uma pessoa que eu conhecia. Tá. Era uma pessoa que eu conhecia. E eu falei, nossa, poxa, eu fiquei meio sem reação, assim. Mas, ao mesmo tempo, veio uma força interior, assim, sabe? Que eu falei assim, gente, ninguém nunca mais vai me humilhar por causa do vitiligo. E eu fiz um desabafo nas redes sociais. E nesse desabafo, eu já não imaginava que iria alcançar muitas pessoas. E muitos, né, que começaram a me falar, Maica, você precisa ajudar essas pessoas, você precisa, sei lá, de repente, né, faz alguma coisa. Estava no começo ainda de Instagram, né, essas coisas assim, de rede social. Eu falei assim, por que não? Aí nasceu o projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol. Inicialmente no Facebook. Tá. Iniciei com uma página e foi alcançando pessoas, alcançando. De repente, eu comecei a receber vários relatos, depoimentos, comecei a publicar. E aí foi aquele... um ciclo, né? Tipo, Sim. muitas pessoas sendo alcançadas, um ajudando o outro. Só que mesmo assim, Lu, eu ainda fiquei meio receosa. Falei, mas será que é isso mesmo? Será que isso não é coisa assim, tipo, sei lá, uma vaidadezinha? Sabe? Sim. A gente tem aquelas dúvidas, né? E nesse mesmo dia, eu orei a Deus. Eu falei, Deus, é isso mesmo? Mostra pra mim. É para isso. É para isso e não por quê, né? É para Sim. isso que desencadeou o vitiligo em mim. Aí, nesse mesmo dia, eu recebi um relato. Uma mãe agradecendo pelo projeto, porque ela, há 15 anos, não usava uma saia, um short. Ela só usava calça, porque ela tinha vitiligo nas pernas. E no dia do aniversário, da festinha do filho dela, o presente dela para o filho foi usar uma saia no aniversário do filho. Para muitos pode parecer tão banal. Usou uma saia. Mas para quem tem vitiligo, você conseguiu atingir uma pessoa, né? É uma quebra. Imagina, é uma quebra eu fico imaginando de paradigma, sabe? Imagine para essa pessoa simplesmente decidir usar uma saia que mostre o vitiligo, que na verdade não é nem a perna, é o vitiligo. Sim. Sabe? Então, aí para mim foi uma resposta de Deus. Sim. Para mim foi essa resposta. É para isso. É para ajudar outras pessoas. E você ainda tem essa página no Facebook ou você tem? Tenho no Facebook, no Instagram. Tenho canal no YouTube também. Enfim. Só digitar Vitiligo Meu Lugar ao Sol vai aparecer um monte de coisa. Tá certo. E a lei, né? A lei, sobre a lei. O que aconteceu? Eu comecei a ficar incomodada porque era só nas redes sociais? Como assim? Será que na minha cidade não tem pessoas que têm vitiligo e de repente está sofrendo também? Sim. Aí eu fui na Câmara dos Vereadores, isso em 2018, apresentei o projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol e fui convidada para falar na tribuna e falar a respeito das dores, dos processos, do sofrimento das pessoas com vitiligo, de tudo que nós sofríamos pela falta de conscientização. Aí, por unanimidade, foi criado um projeto de lei. Olha só. Que institui o Dia Municipal de Conscientização do Vitiligo na minha cidade, né, em Piracicaba. E em 15 de abril de 2019
foi criada a lei, né? A primeira lei de conscientização do vitiligo no Brasil. No Brasil. E Qual a com data? isso, 15 de abril de 2019. E com isso, Lu, nós temos mais facilidade para realizar eventos voltados à conscientização do vitiligo, que é algo que ainda falta na nossa sociedade. Agora que a mídia, agora que você vê aí vários comerciais, publicidade, dando uma ênfase no vitiligo. Sim. Mas a gente precisa de mais. Eu acho que falta mais A mesmo. gente precisa de mais conscientização, principalmente nas escolas, exemplo. Sim. Imagine uma criança com vitiligo não tendo esse amparo dentro da escola. Bullying, quantos bullyings, né? Quanta situação de bullying acontecendo nas escolas. Uma vez eu dei uma palestra, eu e a minha amiga Tati Santos Oliveira, que é autora do livro A Menina Feita de Nuvens. Sim. Nós fomos convidadas para dar uma palestra. Esse livro é só para criança? Não. É para geral. Tá. Okay. Geral. Para darmos uma palestra de conscientização no SENAC para profissionais da área da saúde. Por quê? Da saúde e da beleza. Porque é importante esses profissionais já estarem preparados para receber pessoas com vitiligo. Saber como lidar com essas pessoas com vitiligo. Então, é de suma importância para as instituições darem essa importância para a pauta vitiligo. Sim. E mesmo porque as crianças que sofrem bullying, na verdade, tem que ter também a parte de conscientização da própria família também, né? Não só da escola. Sim, com certeza. Eu acho que as duas têm que trabalhar em conjunto. Então, porque existe um sofrimento que é dos pais, que é do filho, e a coisa realmente precisa ser muito bem trabalhada, muito bem conversada, né? Com certeza. Inclusive, este livro, a intenção dele, o intuito dele é este, justamente. Tá. A Tati, a filha dela, a Maria, foi diagnosticada com vitiligo aos 3 anos de idade. Nossa, bem pequenininha, né? E ela não encontrava nenhum material voltado para a aceitação. Para criança. É um material lúdico. Ela foi lá e fez. Simples assim. E eu amo ela, né? Ela que bacana, muito legal, né? Ela é minha inspiração também, a Tati. Sim. Porque, imagine, você, ao invés dela se desesperar, porque, infelizmente, muitas mães também, nós recebemos muitos relatos de mães que a criança, que o filho, a filha, recebe o diagnóstico de vitiligo e não sabe como lidar. Então, muitas vezes, a ansiedade dessa mãe, desses responsáveis, reflete na criança. Sim. E aí, a criança, ao invés de trabalhar essa questão da aceitação, olha que bacana, eu tenho nuvenzinhas. A gente trabalha muito com essa questão das nuvenzinhas. Não, ela acaba, imagine, a autoestima da criança, a questão até mesmo do sócio, da sociedade, da comunidade em si, de onde ela está inserida, da escola. É você blindar essa criança. Eu acho que o importante são os pais blindarem, os responsáveis, né? Blindarem essa criança para, na hora que ela chegar lá na escola, alguma outra criança... Ela tem um preparo, pelo menos. Ela tem um preparo. Sim. Ela sabe como lidar. Ela entender que aquilo lá não é para ela. Ela não ser atingida com aquilo, porque ela sabe que os pais dela estão lá
que eles a amam, sabe? Então, assim, é todo um preparo mesmo. Não deveria existir um local específico, né? Um local específico onde tivessem pessoas que poderiam, talvez eu estou falando uma coisa que já existe, que poderia orientar esses pais, porque ou os pais vão procurar ajudas assim, psicólogos e tudo, ou existe realmente uma comunidade, um grupo que realmente se reúne, conversa, porque seria bem legal, né? Realmente Seria. crianças pequenas serem trabalhadas dessa forma para não sofrer da forma que muitas sofrem. Seria. E até eu acho que assim, não sei se crianças são mais fáceis de absorver isso. Eu acho que absorve. a dificuldade eu acho que está mais em relação aos pais, né? De absorver, de proteger, de amparar, porque meu filho vai sofrer preconceito, alguém vai falar. Foi o que aconteceu comigo. Mas, Maica, você não vai fazer nada para isso sumir? Então, dentro de mim, eu me entristecia com isso. Que eu falava, poxa, eles estão incomodados comigo, sabe? Mas, na verdade, eles estavam preocupados com o que eu iria encontrar lá fora, né? Então, eles não queriam que eu passasse por sofrimento. E a mesma coisa os pais de criança. Imagine, um pai vai querer que um filho sofra bullying na escola. Então, eu acho que essa ansiedade toda, se os pais não souberem trabalhar isso, vai refletir na criança e aí sim a criança vai sofrer. Então, mas existe esse trabalho? Existe, né? Existe sim. Mas, repito, o importante é trabalhar com uma terapia, algo mais próximo à realidade ali dos pais e dos filhos. É muito importante. É muito importante. E buscar referência. Como eu falei, eu só consegui trabalhar essa questão da aceitação depois de alguém que eu vi lá, que falou, puxa vida, essa mulher maravilhosa, linda, sabe, modelo, empresária, tudo, tem vitiligo e vive a vida dela de uma forma normal. Então, acho que a referência também é muito importante. Bacana. No caso desse livro aqui, que você comentou, A Menina Feita de Nuvens, você participou também um pouquinho da elaboração desse livro ou não? Não participei. Porém, eu fui convidada. Eu gosto de falar porque eu me sinto orgulhosa mesmo de ter participado do lançamento do livro. Conheci a Tati através do trabalho dela. Através do trabalho. E hoje nós somos, assim, muito amigas. Ai, que gostoso. Muito amigas mesmo. Ela mora em Peruíbe. Pena que ela mora em Peruíbe, porque ela... Longe, né? Muito longe, senão... Sim. Mas, assim, a gente está se falando quase todos os dias, hoje nós temos condições, né, de falar, fazer um vídeo, matar saudades, sim, a gente mas, tem assim, essa condição. É fantástica, ela é maravilhosa. Então tá, então vamos falar um pouquinho mais vamos falar um pouco sobre maquiagem. Vamos, tá? Que eu amo maquiagem. Então, vamos falar um pouquinho de maquiagem. A maquiagem, no caso do vitiligo, né? Eu estudei muito você lá no seu Instagram, vi todas as suas postagens e tal. Você foi modelo da Criolan, você já participou de várias, acho que a Avon também, não foi? Sim. Mas foi uma campanha da Avon sobre vitiligo. Sim. E de outras campanhas, mas especialmente a maquiagem mesmo, a camuflagem foi feita através da Criolan. Exato. Certo? Como que foi esse trabalho? Como que você recebeu esse convite? Foi tranquilo? De repente, não sei, vou me expor, não sei o quê. Como? Porque, assim, uma coisa é você estar ali na sua casa, né? No seu mundo e tudo mais. Outra coisa é alguém te chamar para fazer colocar o seu rosto, no caso, por exemplo, da Avon ali, que você tem vitiligo. Como que foi isso para você? Como que você recebeu esse convite?
Conta pra gente. Foi maravilhoso. O convite da Avon foi algo que eu não esperava. Fiz o job, a campanha, voltado para mostrar a beleza, a diversidade. A diversidade. Uhum. Que antes não era mostrada. Hoje ela é mostrada, né? Anteriormente, nós tínhamos aquele padrão de modelo, né? Que hoje, graças a Deus, elas existem ainda, né? Mas não existia o padrão, outros padrões, né, de beleza. Sim. Né? Então, isso é muito na bacana. verdade, existia o padrão de beleza, que era aquele padrãozinho Barbie, vamos dizer assim. Sim. As outras estavam completamente fora do padrão. E isso a gente precisa quebrar. Uhum. Isso a gente está conseguindo. Eu acredito que de pouquinho em pouquinho, assim, um vai criando um projetinho aqui, outro um projetinho ali e tal, a gente vai normalizando o vitiligo. Isso é muito importante, sabe? Bom, vamos lá, sobre os convites. Isso. Da Avon foi maravilhoso, foi assim, eu posso falar que foi uma realização de um sonho. Foi um dos seus primeiros convites ou não? Não. O primeiro convite foi a Criolan. Foi a Criolan. Foi. Só que, no caso, a Criolan foi para camuflar o vitiligo. Olha só. Em 2018, houve lá um masterclass da Criolan. Fui modelo da Mary Vilas Boas. Um beijo, Mary, minha maravilhosa. Ai, eu amo ela. E ela é especialista em camuflagem. Ela é especialista em camuflagem. E eu me senti, assim, muito honrada em estar sendo maquiada por ela. Olha, eu imagino. Lu, você precisa conhecer ela. Eu imagino. Ela é maravilhosa. É um sonho também meu, viu? Só para você saber. Então, aí, Lu, só que veio aquele friozinho da barriga, óbvio, né? Ai, eu vou aparecer com o meu vitiligo lá em cima. Então, tinha, assim, pessoas do mundo inteiro, porque o Masterclass é mundial. É mundial. Então, eu falei, meu Deus. E o meu rosto estampado naquele telão enorme, com o vitiligo todo aparecendo. Olha, foi mais um processo de superação para mim. Porque foi o seu primeiro convite, Foi né? o meu primeiro convite. Sim. Foi um processo, assim, de superação mesmo. Falei, gente, eu não acredito que eu estou expondo o meu vitiligo aqui. Mas a gente fez todo o trabalho, tudo bonitinho e tal. Foi maravilhoso. Foi, assim, um dia maravilhoso. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo. E, a partir daí, eu comecei a quebrar muito mais esse bloqueio que eu tinha, né? E mostrar para as pessoas também, olha só, olha como você pode, se você se permitir, olha onde você pode chegar. Sim. Mas você tem que se permitir. Mas tem que se permitir. A aceitação, eu falo que é tudo, né? Inclusive, é um dos pilares do projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol. O projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol tem 4 pilares: a aceitação, o amor próprio, a conscientização e o permita-se. Se você não se permitir, mesmo tendo vitiligo, você não vai conseguir realizar os seus sonhos, você não vai conseguir alcançar aquilo que você quer, o que você deseja. Pelo simples fato de ter vitiligo, a vida para, né? Não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. E os outros, como é que foi? Foi a Avon, teve outros também, né, que você recebeu e que fez alguns, teve vários, né? Teve vários. E foi assim, cada um deles foi mais um passinho para a superação, mais um passinho para a superação. Eu acho incrível, sabe? Aí eu vou conversar um negócio assim bem bacana. Essa questão de aceitação, ela é muito louca, né? Porque você tá com uma doença e às vezes você tem 2 caminhos para seguir. Sim. Ou o caminho triste, ou o caminho da tristeza, ou o caminho
que você vai traçar para ser uma pessoa feliz diante daquilo que você vai ter que viver lá da frente, que seja uma doença que tenha um período curto ou que seja uma doença autoimune, por exemplo. Sim. Certo? Certo. E a aceitação faz com que você não só se liberte, mas como você consegue, gente, respirar melhor, viver seu dia a dia cada vez melhor, botar a sua cabeça no travesseiro cada vez melhor, andar na rua e olhar para as pessoas cada vez melhor. Sim. Não é? Exatamente. É uma libertação. É uma libertação. A aceitação é uma libertação. É uma libertação. Né? Eu falo. E a aceitação não é um sentimento. A aceitação é uma decisão. É uma decisão. Você falou tudo agora. Decide pela aceitação. É verdade. Você decide. E a aceitação, ela realmente te liberta da necessidade do outro ter que te aceitar. Sim. Olha isso. É muito louco isso, né? É muito louco. A gente fica até emocionada. Que assim, só quem vive realmente um período em que a vida está realmente muito difícil e que você só tem alguns caminhos para seguir, não tem mais nenhum. Então você para justamente dizer, bom, o que eu tenho que fazer agora? É realmente decidir. É realmente decidir. Eu, como eu sou maquiadora profissional, eu fazia, né, antes da pandemia, muitas oficinas em centros de quimioterapia, né? Sim. E eu conheci muitas mulheres que se fechavam, né? E não conseguiam viver. Eu lembro que a gente tinha um grupo que a gente trabalhava isso, e muitas mulheres, inclusive, falavam para essa, né? Diga o que você tem para as pessoas poderem te ajudar. Talvez isso seja uma forma de você viver melhor, porque você vive tão dentro de você. Porque ela era uma pessoa que ela estava com câncer, estava careca, e ela não queria que ninguém soubesse. Entendeu? Então, é uma decisão dela, mas, no entanto, havia muito sofrimento, ao passo que, se de repente ela se libertasse daquela coisa, sabe? Que talvez ela poderia, né? Talvez não, eu tenho certeza que ela viveria mais feliz. Imagina a qualidade de vida dessa qualidade pessoa. de vida é muito, assim, é totalmente diferente. Com certeza. Né? E na questão da maquiagem, eu quero só comentar alguma coisinha aqui com vocês. Claro. Quando nós maquiadores, precisamos... É muito difícil da gente receber uma pessoa com vitiligo no salão. Eu realmente tenho 7 anos de profissão e, assim, gente, nunca maquiei uma pessoa com vitiligo. Nunca uma pessoa foi no salão para ser maquiada com vitiligo, né? A gente sabe as técnicas que na verdade, você utiliza, você analisa a pele né, com vitiligo, né, porque são várias manchas, e a gente vai fazer a camuflagem, na verdade, são essas cores que você vai usar, tá? Muitas vezes o vermelho, né, essa cor mais intensa, né, o vermelho, o laranja, tá? Só que você tem 2 coisas importantes. Você tem que analisar o tom e o subtom da pessoa que tem vitiligo. Então, gente, por isso que eu sempre falo para vocês, é muito, muito importante a gente se especializar, a gente fazer colorimetria, saber como vai camuflar, depois como vai igualar o tom, né, na pele da pessoa, antes da gente poder passar a base. Então, tudo isso é muito importante. Sim. Né? O maquiador, se ele não se prepara para isso, ele não vai conseguir maquiar uma pessoa com vitiligo. E assim, a pessoa chega lá no salão, ou em qualquer lugar que seja, de repente, um freelancer vai atender alguém que tenha vitiligo. A primeira coisa que você tem que perguntar o que é, se você quer ou não camuflar. Se você quer ou não camuflar. Porque muitas vezes
A pessoa que tem vitiligo, ela já aceitou Exato. e ela não quer que camufle as suas manchas, né? Exatamente. E ela está muito resolvida com isso, tá? Sim. Então, o profissional de maquiagem, ele tem que ter, tem que saber abordar, tem que saber conversar com essa cliente, tá? E justamente para não trazer uma frustração na hora do atendimento e não simplesmente começar a atender uma cliente com vitiligo, tampar. Apesar de que quando uma pessoa com vitiligo senta lá na cadeira, ela vai falar, né? Olha, não cobre as minhas manchas ou cobre as minhas manchas. É uma decisão de cada uma, né? É o que a gente espera, né, Lu? Mas muitas vezes a pessoa, ela tá tão assim, como que eu posso dizer, tensa ali na hora que ela acaba não falando. Não perguntando, Não né? perguntando, não Sim. falando. Ou não falando, a própria cliente não falando, né? O que ela quer de fato. E aí o maquiador vai imaginar que ela quer e também não pergunta. Então você imagina. Então tem que ser realmente perguntado, tá? Porque isso realmente muito importante. O maquiador tem que ter essa sensibilidade e essa humanização. Sim. Como a gente já havia falado Já lá havia atrás. conversado. Uhum. Eu acho que o maquiador também, cabe para o maquiador também essa sensibilidade em entender, né, em querer entender, ele se abrir para o que a cliente dele quer. Sim. E é assim, se ele não estudar colorimetria, ele não vai saber maquiar uma pessoa com vitiligo, tá, gente? Então, por isso a importância de fazer um curso de colorimetria para poder fazer esse tipo de atendimento. Exato, né, Maica? é muito importante mesmo. Bom, a aceitação, você disse na sua postagem que a aceitação, você falou assim, ó, em uma das suas postagens, olha que eu vi muitas esses dias aí. A aceitação me trouxe a liberdade de escolha. Exato. E eu escolho ser feliz com maquiagem ou sem maquiagem. Sim. Eu achei muito bonito isso, né? Porque para uma mulher aceitar é muito difícil, né? Tá com manchas no rosto. E quando ela chega num ponto em que ela aceitou, tomou essa decisão, assim, como a gente já falou, libertador. E é uma coisa que acho que sentimento nenhum consegue explicar. Não, né? não consegue. Sentimento nenhum, não né? consegue. Ô Lu, eu falo assim que a aceitação realmente é você ter o poder de escolha. Eu escolho. Quando eu quero fazer uma camuflagem, eu faço. Tudo bem. Mas, quando eu não quero, eu não faço. E tá tudo bem também. Também. Então, a aceitação, na verdade, é essa libertação de escolha também. Sim. Sabe, Lu? Eu, por muitos anos, virei escrava da maquiagem, da camuflagem, digamos assim. Porque a maquiagem é algo tão assim, você vai fazer um olho, você vai passar um batom, é uma maquiagem. Correto? Certo, mas vamos assim, falar da técnica, vamos falar na Da técnica da camuflagem, Eu sim. era escrava da camuflagem. Eu não saía na porta da minha casa sem camuflar o vitiligo. Mesmo sabendo que ele aparecia mais ainda, ressaltava mais ainda, com um monte de base que eu passava. Uhum. Então, é diferente você usar uma maquiagem porque você quer, porque você se sente bem, porque naquele momento você quis usar uma maquiagem. Ao você ter que usar uma maquiagem por obrigação. Sim. Virar escrava da maquiagem. Recebo muitas mensagens também nas minhas redes sociais sobre. Uhum. Maica, mas eu ainda não consigo me libertar da maquiagem. Eu tenho que usar uma camuflagem. Tá, você usa por quê?
começa a se perguntar por que você usa essa maquiagem. Para você se sentir bem, bonita, porque eu tô afim hoje, ou porque eu sou obrigada a usar. Aí já é outra questão. Sim. Né? Aí já é outra questão. Sim. Maica, eu gostaria aqui que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas. Uau! Que tem vitiligo, as pessoas que procuram, de certa forma, a aceitação e não conseguem chegar a essa aceitação. O que você diria? Porque você me falou que você teve um período de muito sofrimento durante 10 anos, Com né? certeza. O que você diria para essas pessoas? Olha, qual a mensagem que você passa? Então, hoje eu falo o seguinte. Eu entendi o propósito do vitiligo na minha vida. É usar da minha dor, do meu sofrimento, do passado, para ajudar e libertar as pessoas hoje. Então, hoje, a minha vida é um instrumento de Deus para isso, para ajudar essas pessoas. O processo não é fácil, é um processo lento, é um processo demorado, doloroso, porém, você tem que decidir se você quer continuar sofrendo ou se você quer viver uma vida normal com o vitiligo e conquistar o seu lugar ao sol. Que lindo. Que lindo. Pensem nisso, pessoal. É muito importante. Olha, eu separei algumas frases aqui que eu achei, assim, incrível. Até coloquei, assim, ó, frases de Maica. Uau! Olha, você verá que as suas cicatrizes logo se tornarão histórias, tá? Sim. Então, escravidão chamada preconceito. A aceitação é o primeiro passo para se libertar. Aos poucos, a vida vai se ajeitando, vai te mostrando qual a sua missão, qual o sentido que estamos aqui. Essas foram 4 frases que me marcaram muito. Sim. Então, as palavras fortes que eu encontro nessas frases são cicatrizes, escravidão, sim, preconceito. Outras palavras: aceitação, tornar histórias, sim, libertação, vida, missão, sentido de estarmos aqui. Então, as palavras fortes que acho que era o seu passado, né? Que eu achei muito forte, cicatrizes, escravidão e preconceito, que você hoje sabe lidar muito bem com isso, está super resolvida. Sim. E as palavras fortes, de muita força, da aceitação da sua decisão, que é a aceitação, tornar histórias, que são muito lindas, as suas histórias de convites, para mostrar realmente que você, né, tomou essa decisão. Aceitação, decisão, tornar histórias, libertação, vida, a missão do qual você está aqui, para que tudo isso aconteceu, né? E sentido de estarmos aqui, né? E as palavras outras que eu achei muito forte, né? Que é a aceitação, a liberdade e as escolhas. Liberdade, né? de escolhas. E as escolhas. Exato. Eu, na verdade, eu anotei essas frases porque eu achei maravilhosa, porque tudo é realmente um processo longo, doloroso, mas que um dia você decide mudar, né? Eu acho que cada um tem o seu período para isso. Sim. Mas que bom, né? Ter pessoas como você que realmente estão aqui para poder dar uma palavra
e explicar como que foi, como poderia não ter sido, mas que teve um período e que vocês também podem, né, chegar a ter esse poder de decisão que é libertador, né? Exato, e conquistarem o seu lugar ao sol. E conquistar o seu lugar ao sol. Maica, eu agradeço de coração. Pode falar, eu deixo. No início do teu tratamento, houve alguma indicação de usar algum remédio? Tipo, se você passar um remédio, alguma coisa no Ai, corpo, foi bem no início, lembra, Maica? que você tentou? Sim, várias pessoal coisas. vem e indica isso sem saber se vai dar certo. Sim, É, sim. É aquelas aquelas receitinhas milagrosas. Milagrosas que aquela senhora, né? É, Você chegou a usar? cheguei a usar de tudo. De tudo. Se falasse pra mim, Maica, vai lá na esquina dar 3 pulinhos, eu ia. Eu ia. Sim. Porque era desesperador. O processo foi desesperador. Né? Eu precisava me livrar disso. Então, Hoje eu não me vejo sem o vitiligo, né? Olha só Isso é que importante, é muito forte hoje, Sim. né? Hoje eu não consigo, ó, eu vou até anotar, porque eu vou passar isso para vocês depois. Hoje eu não consigo. Hoje eu não me vejo, né? Hoje eu não consigo me ver sem o vitiligo. Sem o vitiligo. Olha, como eu já disse, né? Eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite, de você estar aqui compartilhando a sua história de vida com a gente, Ai, diante Lu, eu de que uma agradeço. doença autoimune, do qual muitas pessoas realmente têm muitas dificuldades. E, olha, gente, tá toda essa mensagem que ela passou para vocês. Eu posso anotar essas palavras no meu Com certeza. no meu Instagram, vou com anotar todas certeza. essas palavras que eu achei realmente palavras muito fortes. E assim, muito obrigada, Ai, tá? Lu, eu por que tudo agradeço. e por você ter compartilhado tudo isso conosco. É muito toda a importante. sua história conosco. Eu falo assim que realmente é um propósito de Deus na minha vida estar compartilhando a minha história de superação para que a minha história possa ser inspiração para que Pra outras outras pessoas se libertem Sim. desse, sabe, desse padrão, né? Dessa vida escrava, gente, de padrãozinho. Ai, porque se eu tiver uma manchinha eu não vou ser aceita. Imagina! De forma alguma, gente. Vamos viver e conquistar o lugar ao sol. Esse é o propósito do projeto. E aí que é o nome, né? Então, o nome no Instagram é o Vitiligo, Meu Lugar ao Sol. Meu Lugar ao Sol. E no Facebook, Vitiligo, Meu Lugar ao Sol. Então Aqui, tá ó. bom, gente. Da outra aqui, ó. Aqui, ó. Que lindo. Meu Lugar ao Sol. Tá aqui, ó. Minha bandeira. A minha marca aqui, ó. Registrada na minha pele. É isso aí. É meu orgulho. Parabéns, tá? De coração. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Ai, eu que gente? agradeço. Um beijo grande para vocês. Boa noite, tá? Aqui, ó, a câmera lá que eu sempre erro. Boa noite. E assim, eu vou passar ainda muita informação dela no meu Instagram. Eu vou passar muita informação para vocês no meu Instagram, tá? E vou passar muita informação dela. A gente vai compartilhar muita coisa, se Deus quiser, né? Tá bom? Com certeza. Gente, um beijo enorme para vocês. E obrigada por estarem aqui com a gente, tá bom? Um beijo grande. Grande beijo.